Tudo bem, meus amores? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus anjos, a nossa aula de hoje é para nós falarmos uma revisãozinha sobre pronomes pessoais e notícia e reportagem. Então, essa revisão vai fazer com que vocês entendam alguns detalhes melhor sobre pronomes pessoais e a aplicação das diferenças, as características dos gêneros textuais, notícia e reportagem, ok? Então, nós temos algumas questões. Nessas questões, nós vamos analisar cada questão, as respostas, os erros, para entender melhor como se dá a melhor resposta, ok? Vamos lá? Então, aqui no primeiro exercício, eu tenho o seguinte: o enunciado é esse. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em, ou seja, eu tenho 5 frases, dessas 5 frases, uma apenas está incorreta, ou seja, o pronome oblíquo nesta frase foi colocado de maneira errada. Letra A, para não aborrecê-lo, tive de sair. Letra B, quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Letra C, não me submeterei aos seus caprichos. Letra D, ele me olhou há algum tempo comovido. Letra E, não a vi quando entrou. Vamos descobrir qual é a errada? A errada é a letra B, quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. E por que ela está errada? Bom, antes do verbo sentiu, observe que antes dele tem o advérbio de tempo, quando, tá vendo aí? Então, quando eu tenho um advérbio antes do verbo e tem um pronome junto dessa frase, junto nesse contexto, esse pronome, ele virá antes do verbo e não depois, como é o caso aqui. Então, quando eu tenho um advérbio antes do verbo, o meu pronome em questão será antes do verbo. Assim, dá-se a próclise, quando o pronome está antes do verbo, ok? Então, vamos lá. E aqui tem a explicação para quando você for estudar mais tarde, você lembrar do porquê a frase não pode ser da forma apresentada lá, e ela fica correta dessa forma. Quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Agora o pronome está antes do verbo, como deve ser, ok? Então, vamos lá. Segunda questão. Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Agora, ele está correto. Então, eu tenho mais 5 frases. Dessas 5 frases, uma apenas está correta. Vamos descobrir qual e por quê. Na letra A, este é um problema para me resolver. Letra B, entre eu e tu não há mais nada. Letra C, a questão deve ser resolvida por eu e você. Letra D, para mim, viajar é um suplício. Letra E, quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Ao ler, eu tenho certeza que alguns disseram, logo ao ouvir a frase, já soou assim estranho, não é? Então, vamos lá. A alternativa D é a correta, que é, para mim, viajar de avião é um suplício. Então, eu tenho aí a preposição, o pronome oblíquo, assim como deve ser. Os pronomes oblíquos tônicos, né, no caso de mim, é usado com preposição. E as outras alternativas, por que estão erradas? Vamos lá. Na letra A, você tem a seguinte frase: este é um problema para mim resolver. Sempre que você for conjugar um verbo, usa-se os pronomes do caso reto e não do caso oblíquo. Por isso, o correto seria: este é um problema para eu resolver. Ok? Entre eu e tu, aí agora que eu tenho o seguinte, nessa frase, na letra B, entre eu e tu não há mais nada. O que ocorre aqui? Quando eu tenho a preposição entre, encontrou a preposição entre e os pronomes estão nesta frase, você já sabe que os pronomes usados serão do caso oblíquo, ok? Tenho preposição entre
E o caso e os pronomes, eles têm que ser do caso oblíquo, ok? Olha só. Então, como fica a minha frase? Entre mim e ti não há mais nada. Pronto. Agora essa aqui. A questão deve ser resolvida por eu e você. Por eu e você. Depois da preposição por, usa-se os pronomes pessoais do caso oblíquo tônico. E outra coisa, aqui neste caso, eu tenho, não posso usar jamais uma preposição, nesse caso aqui, preposição por, no caso, sem o pronome oblíquo. Aqui está no pronome do caso reto. Tem que ser o pronome oblíquo tônico. Não esqueçam deste detalhe. Aí eu tenho a última questão. Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Olha só, voltei é primeira pessoa, me é também primeira pessoa, se é terceira pessoa. Se é terceira pessoa, houve uma mistura aí, houve uma confusãozinha de pessoas. Então, eu estava falando de primeira, já passei para a terceira, e isso não pode ocorrer. Então, o correto seria: quando voltei a mim, não sabia onde me encontrava. Ok? Se você está falando da primeira pessoa, continua falando da primeira pessoa. Ok? A não ser que você se refira a uma outra. Aí já é outra. Aí você já tem que ver em qual pessoa ela está. Mas nesse caso aqui, estou me referindo sempre à primeira pessoa. Então, não posso mudar. Agora, nesta questão, meus amores, eu tenho o seguinte: tenho 5 frases, e a primeira, você pode usar, deve usar, no caso, o pronome pessoal do caso reto, ela, porque vai completar a seguinte frase: de repente, deu-lhe um livro para ela ler, ok? Aí agora eu tenho que descobrir nas demais, nas 4 restantes das frases, quais dessas opções completam aquelas frases. Então vamos descobrir aqui. De repente deu um livro para eu ou para mim? Nada mais há entre eu ou mim e você. Sempre houve entendimentos entre mim e ti ou entre eu e ti. José, espere, vou consigo, contigo ou com você. Aqui se aplica os dois casos, tanto contigo com ou com você. Se as demais opções das letra B e da letra E, que tem o final contigo, se couber ali, tá certo. Se não forem as outras opções, tem que ser a letra C, que tem com você. Então, o consigo já está descartado. Então, a gente já descarta onde tem consigo aqui. Então, vamos lá descobrir? É a letra C. Então, como ficou então minhas frases, como ficaram então as minhas frases? De repente, dê um livro para mim. Nada mais há entre mim e você. Sempre houve um entendimento entre mim e ti. José, espere, vou com você. Ok? Com você e contigo, relembrando, com você e contigo estariam corretas, se tivessem as demais opções. Beleza? Aí, aqui, depois da preposição, eu vou usar o pronome do caso oblíquo. Por isso, na segunda oração, de repente, dê um livro para eu, ok? Aliás, não pode ser essa oração. Não pode ficar, de repente, dê um livro para eu. Tem que ser, de repente, para mim. De repente, dê um livro para mim, ok? Aqui, nesse caso, na segunda oração, de repente, dê um livro para mim. Não posso usar o eu. O mesmo acontece na terceira e na quarta oração, de modo que o correto é: nada mais há entre mim e você. Sempre houve entendimentos entre mim e ti, ok? Na quinta oração, o uso de com você e contigo, como eu falei lá atrás. Então, eu já deixei aqui, já expliquei aqui, que com você e contigo, ambos estão corretos. Por que que eu já deixei aqui explicadinho? Porque quando você vai estudar, às vezes você pensa, mas por que que não pode ser com você? Mas, aliás, mas pode ser contigo.
Aí você vai ver que ambos estarão corretos nas suas frases, ok? Agora, pessoal, tem o gênero textual notícia e tem o gênero textual reportagem. Esses dois gêneros, eles têm as características semelhantes, mas em detalhes são diferentes. Agora vamos descobrir essas diferenças e ver em qual se aplica cada característica. A notícia, quais características dessas aqui são pertencentes à notícia? E a reportagem, quais dessas características são pertencentes à reportagem? Então, olha só: registro dos fatos sem juízo de valor. Texto mais extenso, mais detalhado, ou seja, aquele texto em que eu me aprofundo mais. Quem é que pertence, a quem pertence essa característica? Pode apresentar sequências narrativas, descritivas e argumentativas, ou seja, eu tenho várias opções para fazer um bom trabalho. Agora que eu tenho predomínio de sequências narrativas. Por que predomínio de sequências narrativas? Porque é um número maior de sequências narrativas. Pode ter outro tipo de sequência? Pode, mas o maior número será de narrativas. Qual é desses dois gêneros textuais que é mais centrado no fato? Ele é mais objetivo. Quem é desses dois gêneros, qual desses dois gêneros faz uma interpretação dos fatos relatados? E qual dos dois gêneros faz um levantamento de dado, faz uma pesquisa, faz uma entrevista, citação, enfim. Quem é desses, qual deles faz isso? E qual é notícia ou reportagem que tem um texto mais curto, mais conciso? Vamos aprender a interpretar rápido as questões. Se eu tenho ali em cima uma que pertence, o texto é mais extenso, mais detalhado, a outra será mais curto, né? Se um é maior, o outro vai ser menor. Fato, né? Aqui nesse caso, claro. Vamos descobrir as respostas? Então, agora, notícia, registro de fato sem juízo de valor. E a reportagem é o texto mais extenso, mais detalhado, mais pesquisas. Se eu vou pesquisar mais, se eu vou procurar mais, se eu tenho mais informações, obviamente ele vai ser mais extenso. Também a reportagem, ela pode apresentar sequências tanto narrativas quanto descritivas e argumentativas, ok? Predomínio de sequências narrativas. Quem tem? A notícia, exatamente por ela ser mais objetiva, mais rápida. Quem é mais centrada nos fatos? É a notícia. Quem faz a interpretação dos fatos relatados? Quem vai buscar? Quem busca opinião? Quem pede opinião de diferentes pessoas? A reportagem. Quem faz todos esses levantamentos de dados com informações, presença de depoimentos, ou seja, aquelas entrevistas, algumas citações, que são as falas das pessoas retiradas ou de um livro, ou de uma determinada reportagem, ou de uma determinada entrevista. E quem é que tem o texto mais curto, mais conciso? Bom, se eu já descobri ali em cima que o texto mais detalhado, mais extenso é da reportagem, o texto mais curto será da notícia, ok? Muito bem, meus amores, eu espero que tenha ajudado mais vocês um pouco. Esses slides eu vou deixar, como sempre, lá no Classroom. Vocês vão copiá-los no caderno de vocês. Pode imprimir também, tá bom? Vocês podem imprimir os slides, colar no caderno de vocês, bonitinho. Quem vai copiar no caderno, ótimo, parabéns, copie no seu caderno. E eu gostaria que vocês passassem as atividades respondendo. Não, na hora de imprimir, não imprimam com as respostas, por favor. É um pedido, tá? Não imprimam com as respostas. Peguem as respostas para que vocês respondam mesmo. Na hora que vocês estão respondendo, vocês aprendem um pouco mais. Então, por favor, para ajudar vocês, não peguem as respostas e imprimam. Tem gente que imprime só a resposta. Eu gostaria que você imprimisse a questão em branco e respondesse, olhasse aqui nos slides e respondesse para você estudar um pouco mais.
Tá bom? Vamos combinar assim? Muito bem. Então a aula, os slides vão ficar lá no Classroom. E a atividade dessa aula de hoje será apenas para isso, para copiar os slides ou imprimir e colar nos cadernos. E eu quero fazer um outro pedido. As atividades do livro 2, tanto do LIP quanto do LAP, que já foram passadas, eu gostaria que vocês fizessem, fossem fazendo direitinho, porque em breve nós iremos corrigir essas atividades. Se você já tiver feito, fica melhor para você acompanhar. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais e terminar todas as atividades, ok? E até amanhã, na nossa aula ao vivo de amanhã. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e cuidem de vocês próprios, claro, e cuidem também dos outros, tá bom? E logo nós estaremos juntos, se Deus quiser, porque isso logo, logo vai passar.